Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos para o 17º capítulo deste livro. Estamos terminando com lições maravilhosas. Para você que ainda não leu, pegue o seu exemplar, baixe da internet e leia, porque são ensinamentos preciosos. E a lição de hoje, o 17º capítulo, se chama Assistência Fraternal. Então, vocês que estão acompanhando os demais capítulos, é bem interessante, porque agora eles foram para a casa de Margarida e de Gabriel para auxiliar, envolvendo e na certeza de que viriam espíritos amando de Gregório, envolver, perturbados e muito enfurecidos por conta do trabalho que foi feito. Só que agora a casa de Margarida e de Gabriel não estava mais com aquele aspecto ruim, não estava com aquela negatividade, aquela psicosfera densa. Ela já estava melhor. Então o Gubi e o André chegaram, abriram as janelas e a casa já estava iluminada. Porque vários espíritos haviam sido encaminhados e outros tantos modificaram as suas condutas, como Saldanha, como o Leôncio. Então aquela residência estava com outro aspecto. Então começaram a vir espíritos contra o Saldanha e perguntando por que ele havia modificado a sua conduta. Aí ele fala que realmente ele descobriu outro aspecto da vida, que ele estava cansado daquela maldade. Então, para a surpresa de André e dos seus companheiros, eles percebem que esses espíritos chegam mesmo a confessar: se você, Saldanha, modificou, nós também gostaríamos de modificar a nossa conduta. E aí algumas considerações que eu acho que são fantásticas para a gente trazer para o nosso dia a dia. Primeiro, a importância do bem, da mudança de atitude, da vivência da oração. Então, muitas vezes, quando a gente diz da importância do evangelho, da oração em nossos lares, é porque a gente, em primeiro lugar, a gente modifica a psicosfera da nossa casa. Veja que agora a residência de Margarida e de Gabriel se tornou um lugar de atração desses espíritos sofredores precisando de auxílio. Então nós percebemos aí, então começam a chegar vários espíritos, porque eles percebem que a casa estava toda iluminada. Então eles começam a chegar e pedir auxílio. E nós destacamos algumas situações, porque foram várias, algumas situações, como a situação de uma senhora muito chorosa. E a gente saiu do mês de setembro do suicídio, mas ela havia desencarnado pelo viés do suicídio, numa situação muito triste, e ela estava muito chorosa, sofrendo, porque ela confessa que ela havia ficado viúva, e o seu esposo, então, havia falecido de tuberculose, e ela havia ficado com 2 crianças para cuidar. Não teve forças suficientes e a coragem para vivenciar aquelas dificuldades que ela enfrentaria. Então, o que ela faz? Ela passa, então, nas vias do suicídio, vencida, né, pelo medo, pelo terror, pelas dificuldades. Então, quando ela passa para o lado da vida espiritual, ela percebe que deixou as 2 crianças. E aí então o André pergunta para ela: mas a irmã chegou a visitar os seus filhos? Ela falou: cheguei, mas só que a minha presença perto dos meus filhinhos em suas carnes tenras provoca sufocamento, eles ficam doentes. Então, para o bem dos meus filhos, eu os deixei. Estou aqui nesse padecimento atroz, arrependida do que eu fiz. Então o André a acolhe, conversa com ela, e nesse momento, terminada a conversa, um outro fato muito interessante, que é de um homem, que até no livro fala, o beletrista era um escritor,
E ele faz uma pergunta para o André que é muito interessante. Ele fala assim: o que é o pensamento? E o André, que diz que não aguardava aquela pergunta, fala: o pensamento é sem dúvida a força criadora de nossa própria alma. E por isso mesmo é a continuação de nós mesmos. Através dele, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência no bem ou no mal. Aí o homem responde: a explicação significa que as nossas ideias exteriorizadas criam imagens tão vivas quanto desejamos? O André, indiscutivelmente. Olha a pergunta dele. Que fazer então para destruir as nossas próprias quando interferimos erroneamente na vida mental dos outros? Então vejam a responsabilidade, e eu quero que a gente reflita um pouquinho sobre isso, porque aqui ele traz a responsabilidade do escritor. Então ele era um escritor quando estava encarnado, mas ele usava da volúpia, de sentimentos maldosos, da sexualidade. Então, esse conteúdo, e ele não estava sozinho, porque nós nunca estamos sozinhos. Ele estava envolvido por vários espíritos que o inspiravam nesse tipo de literatura. Então, agora, desencarnado, ele estava sendo perseguido pelas pessoas que se deixaram levar pela leitura dos seus conteúdos. Então, isso nos faz refletir na importância das coisas que escrevemos, que falamos, que expressamos, na responsabilidade dos jornalistas, nas responsabilidades de todos que escrevem. Mas, acima de tudo, hoje nos deparamos com o ambiente virtual, com a internet, na importância de expressarmos as nossas ideias de forma elevada, de forma de conduzir as pessoas para o bem. Cada um de nós é formador de opiniões. Muitas pessoas veem o que escrevemos. Então, que nós sejamos, em qualquer lugar que estejamos, instrumentos da palavra, do bem, da boa conduta, do belo, do positivo, daquilo que eleva. Porque de toda a nossa conduta atraímos para o nosso lado espíritos que sintonizam conosco através dos pensamentos e atos do que escrevemos, do canal que nos conectamos. Então vejam a importância. E esse capítulo deixa claro como a mudança de pensamento, de atitude e todo o trabalho que a espiritualidade realizou em prol da Margarida. Vejam todos esses capítulos, capítulo a capítulo, ela foi se desligando desses espíritos algozes que estavam influenciando, ela foi sendo envolvida com a amorosidade, mas ela quis modificar a sua conduta, ela quis modificar o seu pensamento. Então, cada um de nós é responsável pelo que escrevemos, da forma que agimos, pelo que postamos, por que buscamos, pelo que curtimos. Tudo isso traz para o nosso lado uma psicosfera de bem ou de mal. E nesse caso, esse autor, ele era perseguido pelos seus personagens. E em determinado momento, ele fala: lá vem uma personagem, ela vai me assassinar. Era a própria personagem ou algum espírito que havia se envolvido com a literatura dele, veio em processo obsessivo, e ele fala: ela vai me matar, vai me sufocar. Nem tinha conhecimento que já havia desencarnado. Então ele fica enlouquecido. E vejam que lição fantástica do André. O André chama Leôncio. Leôncio era o espírito que estava hipnotizando a Margarida. Então ele tinha uma qualidade, ele tinha um dom, uma qualidade magnética. Então o André fala: Leôncio, opera para aliviar aquela dor, aquela sensação daquele beletrista. Então o Leôncio olha para André assustado: mas eu posso? Aí o André fala: todo aquele que trabalha,
que tem um dom, esse dom pode ser utilizado para o bem ou para o mal. Você possui um magnetismo, opera para o bem. Todos nós somos devedores e devemos trabalhar para o bem. Então, é muito interessante essa lição do André, que ele nos traz, falando das qualidades e como todos nós temos qualidades. Cada um de nós temos as dificuldades, mas temos muitas qualidades. Que aproveitemos as qualidades boas que cada um de nós possui. Então, eu achei muito interessante. E aí tem outros atendimentos que eles trazem no livro, que aí eu vou deixar para você ler, mas eu gostaria de, sobretudo, ressaltar a importância da oração, da prece, da mudança de atitude. Então, nos nossos lares, que façamos oração, o pensamento elevado, que evitemos críticas, palavras de baixo calão, porque é tão mais fácil a gente criticar o outro. A gente olha o defeito do outro e não vê a nós mesmos, as nossas dificuldades. Então, que sejamos hoje, neste momento, no nosso lar, façamos oração, a mudança de atitude, de pensamentos, de conduta, para atrair para perto de nós espíritos elevados, espíritos que vão nos inspirar para o bem. Vamos juntos. E outra questão, nesse momento de política, de tanta fake news na internet, sejamos nós o condutor do bem, de palavras edificantes, de palavras do bem, do belo. Não vamos compartilhar e repisar críticas, violência e ofensas, porque disso o mundo já está cheio. Sejamos nós condutores do bem, do amor e da paz. Leiam o capítulo, que Jesus nos abençoe. E aí o André, só para terminar, ele termina o capítulo abraçando a senhora e falando que serei seu amigo e desvelado irmão. E ela abraçou-me confiante, como uma criancinha quando se sente segura e feliz. Então, tenhamos fé. Tenhamos a certeza que a espiritualidade amiga está sempre ao nosso lado.